As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela voltaram a ganhar força no Caribe. E desta vez, o elemento central é a presença de caças de quinta geração em uma região que raramente vê esse tipo de aeronave. Um alto funcionário americano confirmou que 10 F-35 foram enviados para Porto Rico como parte de uma operação que oficialmente tem como objetivo combater o narcotráfico, mas que, na prática, representa também uma demonstração clara de poder militar. Essas aeronaves devem chegar à ilha no decorrer da semana, e a informação foi reforçada depois de reportagens publicadas por agências internacionais. O envio dos F-35 não acontece por acaso. Ele surge logo após um episódio tenso em que 2 caças venezuelanos F-16 se aproximaram perigosamente do destroyer americano USS Jason Dunham, que patrulhava o Caribe. Esse tipo de manobra é interpretado em Washington como uma provocação direta, um recado de que a Venezuela não pretende recuar diante da presença militar dos Estados Unidos em sua área de influência. Segundo autoridades americanas, a passagem dos F-16 foi vista como altamente provocativa, um gesto calculado para mostrar resistência e força. Essa movimentação se soma a um cenário já inflamado. Apenas 2 dias antes do incidente com os caças venezuelanos, o então presidente Donald Trump havia anunciado a destruição de uma embarcação venezuelana. De acordo com ele, o barco estava ligado ao grupo criminoso conhecido como Tren de Aragua, descrito como narcoterrorista e associado ao regime de Nicolás Maduro. Trump chegou a divulgar um vídeo do ataque, no qual, segundo ele, 11 integrantes do cartel foram mortos. A justificativa apresentada era combater o fluxo de drogas que parte da região em direção ao território americano. Mas, na prática, a ação levantou debate sobre legalidade, já que envolveu o uso de força militar sem autorização expressa do Congresso, algo que costuma gerar discussões intensas nos Estados Unidos. Esse episódio não foi um ato isolado de força. Nos meses anteriores, Trump havia autorizado o deslocamento de pelo menos 8 navios de guerra para a região caribenha, reforçando a presença dos americanos com meios navais e com aeronaves de vigilância e ataque. A ideia, segundo ele, era transformar a área em uma zona de pressão contra o narcotráfico e, ao mesmo tempo, contra o regime de Maduro. É nesse contexto que o envio dos F-35 se encaixa, como apoio a operações antidrogas e como uma clara mensagem política. A presença americana na região é significativa. O 22º Batalhão Expedicionário de Fuzileiros Navais, que integra o grupo anfíbio do USS Iwo Jima, deixou Norfolk em agosto, com destino ao sul do Caribe. Esse contingente reúne mais de 4.500 militares, embarcados em 3 grandes navios. O navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, de classe Wasp, e os navios de transporte anfíbio USS San Antonio e USS Fort Lauderdale, ambos da classe San Antonio. No momento, essas embarcações estão posicionadas próximo à costa sul de Porto Rico, onde realizam treinamentos de desembarque com os fuzileiros navais. A missão oficial é de preparação, mas a simples presença desses meios mostra que os Estados Unidos estão prontos para uma escalada, caso seja necessário. Além desse grupo, o destroyer USS Gravely, da classe Arleigh Burke, também permanece em patrulha no sul do Caribe. O cruzador USS Lake Erie, de classe Ticonderoga, cruzou recentemente o Canal do Panamá, se ligando ao grupo já no Atlântico, e o destroyer USS Sampson ainda se encontra na parte pacífica do canal. Como de costume, as autoridades americanas evitam divulgar informações sobre submarinos em operação, mas confirmaram que o USS Newport News, um submarino de ataque rápido da classe Los Angeles, também participa das ações. Em resumo, trata-se de uma concentração de forças navais e aéreas que não pode ser vista apenas como combate ao narcotráfico. Isso é importante para entender o peso da chegada dos F-35.
Eles representam um pacote tecnológico capaz de alterar o equilíbrio da região. Embora sejam conhecidos por sua capacidade de ataque e combate aéreo, o que realmente os torna valiosos em cenários como esse é sua função de coleta de informações. Ele carrega sensores avançados, radar AESA e sistemas eletroópticos que permitem monitorar vastas áreas, detectar emissões eletrônicas inimigas e gerar um quadro detalhado do campo de operações. Esses aviões podem agir como plataformas de inteligência voadoras, alimentando toda a cadeia de comando com informações cruciais. Essa função de vigilância ganha ainda mais relevância quando lembramos que Nicolás Maduro e diversos aliados próximos foram indiciados em 2020 em um tribunal federal de Nova York, sob acusações de narcoterrorismo e conspiração com as Farc colombianas para exportar drogas. Os Estados Unidos chegaram a oferecer uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura dele, o que mostra como os americanos enxergam a conexão entre a Venezuela e o narcotráfico. Assim, ainda que a narrativa oficial seja de combate às drogas, é evidente que a operação tem como alvo indireto o próprio regime. Durante uma visita a Fort Benning, na Geórgia, o secretário de Defesa Pete Hegseth reforçou a justificativa da ação recente contra a embarcação suspeita. Para ele, não havia diferença entre um membro de cartel e um terrorista da Al-Qaeda. A mensagem era que qualquer grupo que financie suas atividades com drogas e atue de forma transnacional passará a ser tratado como inimigo em potencial. Segundo ele, os Estados Unidos sabiam exatamente quem estava no barco destruído, e o destino dos 11 mortos serviria de recado para outros grupos. O discurso de Trump também deixou evidente que ele pretendia continuar autorizando ataques diretos contra embarcações suspeitas. Ao ser questionado sobre os números do tráfico de drogas, afirmou que centenas de milhares de americanos morrem por ano em decorrência de entorpecentes. Ainda assim, a narrativa foi construída para sustentar a escalada militar. Ele chegou a prometer que aeronaves que se aproximassem perigosamente de navios americanos seriam abatidas, em referência direta às incursões dos F-16 venezuelanos. Esse conjunto de declarações e movimentações militares transformou a região em um palco de exibição de poder. De um lado, a Venezuela busca mostrar que não aceita a presença militar americana tão perto de suas fronteiras. De outro, os Estados Unidos reforçam que têm capacidade de responder a qualquer provocação, com meios modernos, caças de quinta geração e uma frota naval completa. Esse impasse ainda está longe de uma solução. Cada movimento, seja o sobrevoo de caças ou a chegada de novos navios e aeronaves, adiciona mais tensão a um cenário já carregado de riscos. O que hoje parece apenas uma demonstração de força pode facilmente se transformar em confronto real se houver qualquer erro de cálculo ou decisão precipitada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores desses conflitos que marcaram, e ainda marcam, a história da aviação militar.